amados, estamos de volta para considerar as revelações do futuro feitas a partir de Daniel 2:31, onde justamente começa o sonho do rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, está em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, 31 a 35. Este foi o sonho do rei, uma estátua de diferentes metais que se degradava a partir do ouro até chegar ao barro de oleiro, um barro especial, e que finalmente foi pulverizada por uma misteriosa pedra e levada pelo vento. O rei certamente deve ter ficado impressionado com a recordação do sonho e muito atento para a sua interpretação. Ele também não sabia que estava sob a observação daquele que o havia colocado no poder, conforme a explicação de Daniel. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste nos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 37 a 45. A explicação foi clara. Haveria uma sucessão de impérios a partir de Babilônia, até que finalmente o reino de Deus Todo-Poderoso seria estabelecido para sempre aqui na terra. O tempo avançou e hoje já estamos situados nos pés desta estátua, aguardando apenas pela conclusão da profecia. Encontramos-nos também em situação privilegiada, em poder fazer a retrospectiva dos fatos já realizados. Babilônia, a cabeça de ouro, foi derrotada por Ciro, o rei persa, representado pelo peito de prata. O reino da Grécia Antiga, representada pelo quadril de bronze, surgiu na sucessão dos medos e persas, sob o comando de Alexandre, o Grande, mas foi finalmente subjugado por Roma, que permaneceu até ser invadida pelas tribos bárbaras que acabaram dividindo o império em 10 nações, as quais vieram a constituir a Europa Ocidental. O
O fracionamento deste império, que durou 640 anos, deveria permanecer até muito próximo da segunda vinda de Jesus, que, segundo o apóstolo Pedro, foi representada pela pedra cortada do monte sem auxílio de mãos, conforme Atos 4:11 e 1 Pedro 2, versículo 4. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Como a mistura do ferro é com o barro de oleiro, a mesma tipifica a mistura da política, representada pelo ferro das pernas da estátua, simbolismo de um reino político, com a religião, caracterizada pelo barro de oleiro em Jeremias 18, verso 6. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta condição, de fato, dominou o cenário político-religioso de toda a Idade Média, até que foi mudada quando Napoleão Bonaparte eliminou o papado em 1798. No início do século XX, surgiu uma tentativa de reunificação da Europa por meio de intrigas políticas e alianças de casamento. Inútil, porém, porque a profecia indicava que a separação continuaria até o final dos tempos, quando a condição medieval de um império mundial dividido, mas unido pela religião, seria restabelecido, ainda que por brevíssimo tempo. Ignorando, porém, o teor desta profecia, os homens continuam buscando tenazmente a formação de uma nova ordem mundial para unir as nações por meio da religião. Eles vêm sendo orientados desde 1875 através de livros espíritas. Esses livros recomendam que o plano da globalização fosse mantido em sigilo por 100 anos. Assim, somente em 1975, o mesmo começou a ser difundido pelas grandes universidades do mundo. Eu estudei sobre eles quando estive em um centro de altos estudos no sul da França, em 1979. Mais recentemente, por ocasião da invasão do Kuwait pelo Iraque, logo que Saddam Hussein invadiu aquele pequeno país e antes que os aliados do Kuwait declarassem guerra contra o invasor, George Bush fez um discurso no Congresso dos Estados Unidos, em 11 de setembro de 91, passando a seguinte nota sobre a nova ordem mundial. Encontramos-nos diante de um momento único e extraordinário. Apesar dessa crise do Golfo Pérsico ser muito séria, ela nos oferece uma preciosa oportunidade de nos movermos a um período histórico de cooperação. Nosso objetivo nesses tempos problemáticos é estabelecer uma nova ordem mundial. E o que é isso? Uma nova era livre da ameaça do terror, mais forte na procura da justiça e mais segura na busca da paz. Uma era na qual as nações do mundo, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, poderão prosperar e viver em harmonia. O que poucos compreendem é que esse plano formidável faz parte de uma tentativa satânica para substituir os planos de Deus. Os líderes do planeta não sabem que a sua nova ordem mundial não prevalecerá, porque será justamente neste momento em que os homens estão tentando solucionar a atual crise mundial pela união das nações e por meio da religião que Deus intervirá. Intervirá como foi ilustrado pela pedra do sonho de Nabucodonosor, que destruirá este último sistema mundial, ora em formação, com um golpe súbito e irremediável, conforme registrado em Daniel 2, versículo 34. Depois de lembrar-se de seu sonho, ouvir a interpretação e engrandecer o jovem profeta, o monarca disse reverentemente: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 2, versículo 47. Se o rei Nabucodonosor acreditou porque Daniel pôde revelar-lhe o sonho,
quanto mais nós, que somos testemunhas do seu cumprimento cabal. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Assim, queridos amigos, podemos esperar pelo cumprimento futuro dessa profecia, pois certo é o sonho e fiel a sua interpretação, como diz o Altíssimo em Daniel 2, versículo 45. Fique com Deus, dê seu like e inscreva-se para nos ajudar a manter este canal. Não esqueça de compartilhar essas esclarecedoras mensagens. Medite também na linda mensagem musical que encerra a nossa fala de hoje. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida